A pedagogia da delicadeza. A delicadeza, de fato, encontra ausência no espaço educativo. Eu sei que nós estamos falando sobre violência nas escolas, eu sei que nós precisamos, inclusive, falar mais sobre violência nas escolas. Eu sei que nós falamos sobre bullying nas escolas e precisamos falar ainda mais sobre bullying na escola. Eu sei que nós falamos sobre atividades antirracistas, sobre preconceito, sobre discriminação nas escolas e precisamos falar ainda mais. Mas eu sei também que nós precisamos falar muito mais sobre a delicadeza no espaço educativo. A pedagogia da delicadeza é, para mim, a construção de uma prática baseada em cuidado, em amparo e em afeto. Segundo Henri Vallon, num dos seus livros mais importantes, que é A Criança Turbulenta, a emoção antecipa a linguagem. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes de qualquer linguagem, de qualquer conteúdo, há necessidade de um vínculo afetivo entre quem ensina e quem faz parte desse processo de ensino. Essa relação afetiva entre educando e educador tem se tornado desafio que cresce diariamente dentro da escola. Primeiro, por conta da fragilidade da formação dos professores. Segundo, por conta do contexto social no qual estamos vivendo. E, por último, por conta de muitos profissionais da educação não enxergarem a delicadeza como um ponto importante de prática pedagógica. E eu sempre lembro a esses educadores que nós estamos numa relação. Antes daquele espaço se chamar escola, antes daquele espaço ter livros, conteúdos, sumários, propostas pedagógicas, aquele espaço tem pessoas, tem seres humanos, indivíduos com suas histórias, seus contextos sociais, suas falhas, suas potencialidades, seus sonhos, suas imaginações. Todas essas condições chegam na escola, antes do currículo, antes do livro, antes da carteira, do professor, do giz, do quadro. Então, se para a escola vão os humanos que chegam nas escolas, educadores e educandos, trazem as suas histórias, trazem as suas constituições. E é aí que um deve amparar o outro. A ideia de que só o professor deve amparar e cuidar do aluno, essa é uma ideia ignorante e amadora. O amparo está em todos. Quando um ampara o outro, ou seja, o professor é capaz de amparar o aluno, cuidar do aluno e ser afetuoso com o aluno também vai entender o que é a retribuição. Seja num bilhetinho, professor, eu amo você, seja numa florzinha com um cabinho murcho que ele traz de casa, ou de uma maçã, ou simplesmente num abraço, ou num olhar afetuoso que se lança àquele que está diante dele. As relações de delicadeza no espaço educativo, elas precisam ser construídas, ou seja, como qualquer outra condição humana. Se uma criança não vive em espaço que instiga ele a falar, a se comunicar, como é que ele vai aprender a se comunicar? Se uma criança não vive num espaço, num contexto que ensina, que mostra, que demonstra a ele a responsabilidade, os hábitos de higiene, como é que ele vai desenvolver isso? A mesma coisa com a delicadeza. Se o aluno está num espaço onde o amparo, o cuidado e o afeto, que são as bases, né, a tríade que compõe a delicadeza, se aquilo não existe no contexto do aluno, lá na escola, lá na sala de aula, como é que ele vai ser delicado? Então, cobrar do aluno delicadeza sem ensinar para o aluno o que é, acho muito arriscado de você encontrar isso. E aí o Vallon, inclusive, nos lembra que esse que nos lembrou que a emoção antecipa a linguagem, o Vallon vai dizer que o aprendizado acontece por imitação. Olha que interessante. Ou seja, se eu semeio a delicadeza, o afeto, o cuidado e o amparo, o aluno, por imitação, vai buscar semear isso também. Essa contingência do ambiente, né, que é a força que um ambiente impacta, né, toca em todos nós, é o que está em jogo nesse momento. A pedagogia da delicadeza não é uma pedagogia que diz abrace e beije os seus alunos, faça com que os seus alunos possam compreender a importância do abraço e do beijo. Também pode ser isso.
Mas a pedagogia da delicadeza é uma pedagogia que diz, perceba que você e seu aluno estão no mesmo contexto social. Perceba que o gesto que você desempenhar e desencadear em relação ao outro, seja agora ou depois de agora, o outro também vai desencadear em relação a você, em relação a todos eles que estão em volta dele. Então, a pedagogia da delicadeza é uma prática social de dignidade. É uma prática que o professor leva o aluno a perceber que a dignidade é uma construção coletiva. Se você tem interesse em compreender o que é pedagogia da delicadeza, olha que delícia. Eu tenho um livro que eu trabalho esse tema. O primeiro livro que eu escrevi sobre pedagogia da delicadeza é esse daqui, A Pedagogia da Delicadeza. Depois desse, eu escrevi um livro que é Educar é um Ato de Persistir com Delicadeza. E agora, por último, eu escrevi o terceiro livro que faz parte dessa sequência, que é Dignidade Pedagógica. Mas tudo começou com este livro, A Pedagogia da Delicadeza. Neste livro, eu elaborei esse conceito do que eu entendo e 10 princípios sobre uma pedagogia mediada pela delicadeza. No outro livro, que é Educar é um Ato de Persistir com Delicadeza, eu amplio esse tema. E agora, por fim, Dignidade Pedagógica, eu dou, então, cabo nessa demanda que eu tinha, que era pensar numa pedagogia humanizadora, capaz de fazer a dignidade ser pertinente a todos. Eu gostaria que você se interessasse por esse tema, e embaixo desse vídeo aqui você encontra os links para você acessar esse e os outros livros de maneira bem tranquila, bem simples. E não esquece que educar é, de fato, um ato de persistir, mas com delicadeza.